Olá, meu nome é Pedro Ricardo Bin, sou graduando em Letras em Inglês na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também sou membro do Laboratório da Linguagem e Processos Cognitivos, o LabLing. Neste vídeo pôster apresentarei o trabalho intitulado Pré-registro de estudos na linguística experimental, o que é e por que fazer, desenvolvido como pesquisa de iniciação científica, financiada pelo CNPq e orientada pela professora doutora Maílce Borges Mota, entre os anos de 2019 e 2020. O objetivo desse vídeo pôster é apresentar como a prática de pré-registro de estudos pode fortalecer o rigor e a reprodutibilidade da pesquisa na linguística experimental. Porém, antes de explicar o que é um pré-registro de estudos e qual a sua importância para a linguística experimental, é importante discutir a relação dessa prática com a ciência da linguagem e com o método científico. A investigação da linguagem humana é diversa e importante para a compreensão dos fenômenos culturais em nossa sociedade altamente complexa. Por esse motivo, a linguística e suas sub-áreas apresentam diferentes metodologias para pesquisar a capacidade humana para a linguagem e suas manifestações sociais. Nesse sentido, linguistas têm dedicado esforços para compreender como a linguística e suas sub-áreas podem adotar práticas mais transparentes, sustentáveis e reprodutíveis para produzir e disseminar o conhecimento científico sobre a linguagem humana. E, como consequência, fortalecer ainda mais o rigor de suas investigações e a robustez de seus resultados. Essa discussão sobre a adoção de boas práticas durante a pesquisa tem impacto direto no método científico. A confiança na ciência decorre, entre outras coisas, da confiança dos pesquisadores e das pessoas no método científico. Este é considerado confiável, pois caracteristicamente é um processo sistemático, empírico, objetivo, replicável e cumulativo. De forma geral, esse método é representado pelo modelo hipotético dedutivo esquematizado na figura 1. O modelo hipotético dedutivo é uma representação simplificada das etapas necessárias para conduzir uma pesquisa científica. Por isso, muitas vezes não estão claras nessa representação as atitudes do pesquisador que podem comprometer o rigor do método científico e, consequentemente, a confiança na ciência. O NAF e colegas, em 2017, elencam uma série de potenciais problemas que podem enfraquecer ou invalidar os resultados das pesquisas, como o viés de publicação, a flexibilidade analítica e a prática de Harkin. Esses problemas são apresentados em uma outra versão do modelo hipotético dedutivo, esquematizado na figura 2. O NAF e colegas e outros pesquisadores advogam que o pré-registro de estudos pode ser uma prática importante para eliminar os problemas apontados anteriormente. O pré-registro de estudos, então, nada mais é do que a documentação das etapas de uma pesquisa desde seu início. Por exemplo, desde a elaboração das perguntas de pesquisa, hipóteses, desenho experimental e análise de dados. Essa documentação, por sua vez, deve ser armazenada publicamente em um repositório. A prática de documentar as etapas de uma pesquisa tem 3 objetivos principais: diminuir o viés de publicação e a flexibilidade analítica e evitar a prática de Harkin. O viés de publicação, também conhecido como The File Drawer Problem, refere-se ao fato de que mais pesquisas são conduzidas do que publicadas e que muitos periódicos científicos preferem publicar resultados positivos e inéditos do que resultados negativos. Por sua vez, a flexibilidade analítica, também conhecida como p-hacking, refere-se à possibilidade de mudar os resultados de interesse de uma investigação a partir do conhecimento dos dados obtidos. Assim, valorizam-se os resultados significantes, enquanto descartam-se do conhecimento do público os resultados não significantes. Por consequência, o pré-registro de estudos também faz uma clara distinção entre pesquisas confirmatórias e exploratórias. A distinção feita pelo pré-registro entre esses tipos de pesquisa evita, por exemplo, a prática de Harkin. A prática de apresentar hipóteses a posteriori como se elas fossem hipóteses a priori pode ser danosa à ciência, pois ela pode resultar em erros tipo 1, na impossibilidade de infirmar uma teoria, além de gradualmente promover modelos distorcidos de ciência. Assim como outros pesquisadores, acreditamos que a prática de pré-registro de estudos é importante para a ciência da linguagem. Especificamente em relação à linguística experimental, a prática de pré-registro fortalece o rigor e a reprodutibilidade das pesquisas científicas ao ser potencialmente capaz de diminuir o viés de publicação e a flexibilidade analítica, promover a distinção entre pesquisas exploratórias e confirmatórias e ainda evitar a prática de Harkin. A partir dessa brevíssima discussão, eu encerro a apresentação deste vídeo pôster. Se você desejar, as referências utilizadas nesse trabalho podem ser consultadas através da leitura do código QR que está aparecendo na tela. Eu agradeço o interesse e a atenção e fico à disposição para conversar mais pelo e-mail que também está aparecendo na tela. Muito obrigado!
Hi everyone, my name is Helene N. Andreasen and I work at UiT, the Arctic University of Norway. In this video presentation, we will introduce you to the Tromsø recommendations for citation of research data in linguistics. The Tromsø recommendations is a document that was completed almost 2 years ago, in late 2019, by the Linguistics Data Interest Group of the Research Data Alliance. The Tromsø recommendations addresses the question of how we should proceed in citing data in language and linguistics, and it has a threefold motivation: to contribute to making linguistic research more transparent, to allow people involved in data creation to receive proper credit for their work, and to assist people who wish to improve their skills in data citation. Two surveys from 2017 show that many authors of linguistic publications fail to cite their data properly. Too many fail to inform about the location of their data, and too many do not include a citation next to their in-text examples. This practice reduces the transparency of the research and consequently hinders reproduction and validations of the findings, which again may affect the level of trust people have in the published research. While conventions for how to cite text publications are well established, conventions for how to cite research data are only now starting to manifest themselves in author guidelines. In many cases, there are several people involved in the creation of a data set. For instance, the project leader, the data collector, the participant, the analyst, and the depositor, and all these people should somehow be visible to the reader of the dataset. This can be done directly in the reference to the dataset that you put in the bibliography of your text publication, or in the metadata of the dataset that the reader gets access to via a link in the bibliographic reference. Gradually, people become aware of the fact that data should be cited, but there is still some way to go before this is an established practice. What we need to do first and foremost is to raise awareness about the link between data citation and transparency of research among researchers and editors of scientific journals. But we may speed up this change of culture by offering ready-made tools that help people work in line with their wishes and requirements, and the Tromsø recommendations is one such tool. So now my colleague will introduce the content of the Tromsø recommendations. Hello, I'm Lauren Collister from the University of Pittsburgh and another co-author of the Tromsø recommendations. Today I want to share with you two very useful sections of the recommendations. Those are the bibliography templates and the in-text citation templates. These two sections contain the information that you'll need to make your citation, but do not specify the order or the formatting, so they can be adapted to a variety of different citation styles. Let's have a look first at the bibliography templates. The required parts of the bibliography entry are listed here in green and boldface. There are optional entries which appear in purple and italics. There's an example entry at the bottom of the slide. The full Tromsø recommendations document spells out what each of these items means and gives many examples of what could be included and why. I want to go into two specific items that we get a lot of questions about. First, attribution. As we know, many people can contribute to a dataset and can have many roles. For example, you may have a named speaker in an audio recording that you are using. Since it's good practice to give credit to all creators wherever possible, this template gives space and guidance for how to do that. Next, locators. A locator is ideally a digital object identifier, but it could be a URL, a handle, or even a folder number or a media type like DVD. By pointing people directly to what you used as data, it eliminates guesswork in understanding a research product. Now that we've seen the bibliography, let's have a brief look at the in-text citation templates. Again, there are required parts in green and boldface, and optional parts in purple and italics. In this template, we have subset. Use a subset when you are referring to a specific part of a dataset, perhaps in an example that you are discussing in your paper. This could be something like a transcript line number or a timestamp. This helps identify the exact source for a specific example that you are referring to. We have an example at the bottom, and the recommendations document has many more examples for your enjoyment. We hope that you have enjoyed this peek inside the Tromsø recommendations. Please refer to our full document for all of the information that you need.
Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a nuestro póster y muchas gracias por estar acá. El título de nuestra presentación hacia un repositorio abierto de la lengua colombiana, LSC, aportes a la planificación e investigación de la lengua. Este es un trabajo conjunto entre Joseph Mora y quienes habla David Saavedra. Tenemos aquí una panorámica de nuestro póster. Vamos a ir a continuación viendo apartado. Para empezar, hay que decir que la lengua de señas colombiana es una lengua joven, no tiene más de 100 años desde su conformación. La lengua de señas colombiana es además una lengua diversa. Se presumen 5 grandes zonas dialectales, además de la variación etaria y la correspondiente a otras variables sociales. A nivel científico, el interés en torno a la lengua de señas colombiana se ha centrado en aspectos gramaticales, particularmente su fonología y su morfología. Sin embargo, estas investigaciones han generalizado sus resultados basados en muestras poco representativas y de difícil acceso para la corroboración por parte de otros investigadores. A nivel social, el interés en torno a la lengua de señas colombiana se ha centrado en la planificación, en particular la estandarización de la lengua. Existe, además, un diccionario básico que presenta una seña por cada concepto. Esto, además de no reflejar la riqueza ni la variación natural de las lenguas de señas, es un enfoque poco o nada promovido por la Federación Internacional de Sordos y otras instituciones y o académicos. Es así que con miras a visibilizar la diversidad lingüística y crear una base de datos de referencia para la investigación, se ha propuesto crear un repositorio abierto de la LSC, Lengua de Señas Colombiana. Para ello tenemos la siguiente propuesta de investigación. Primero, la búsqueda que tiene las siguientes etapas. Primero tenemos la búsqueda y selección de los datos. En esta se consultaron fuentes documentales, tanto digitales como impresas. En segunda instancia, la selección se limitó a las fuentes con autoría institucional y o colectiva para delimitar el alcance y también evitar señas poco difundidas y o producciones idiosincráticas. En tercer lugar, la mayoría de los repositorios incluidos en esta etapa fueron recogidos de cartillas y o canales de YouTube. En la etapa de sistematización encontramos que las entradas se sistematizaron en matrices de codificación para tener los datos en un formato analítico y procesable por computadora. Las matrices se implementaron en hojas de cálculo de Google, lo cual ayuda al trabajo colaborativo y remoto. Por otro lado, a cada fuente se le creó una matriz y su correspondiente ficha técnica con datos complementarios e información de sus autores, metadatos. Todas las matrices se consolidaron en una única base de datos, en total unas 10.000 entradas, cada una con un identificador único o ID. En relación al esquema de la base de datos o del repositorio, encontramos que con las entradas unificadas se inició el modelamiento de una parte de la base de datos, en total 5.000 entradas. El esquema de modelamiento reconoce que un concepto puede presentarse a través de una señal léxica, de compuestos, de clasificadores, de descripciones, lo siento, o de mecanismos del léxico productivo, tal como lo pueden ser los clasificadores. El esquema implementado se basa en la base de datos relacional Glosslexer para la lengua de señas alemana y presentamos a continuación un esquema simplificado de nuestro desarrollo. Nótese que un concepto, en este caso, como morado, puede tener múltiples alternativas, infinitas alternativas. Cada alternativa puede ocurrir en múltiples repositorios, puede tener muchas ocurrencias. Cada alternativa está asociada a su correspondiente descripción fonológica, morfológica y de estratificación léxica. Esto es lo que conoceremos como el esquema concepto alternativo ocurrencia. Aquí tenemos un ejemplo puntual de la LSC. En la parte superior encontramos la alternativa 2 para morado y en la parte inferior la alternativa 3. La alternativa 2 ocurre en 3 repositorios: en un canal de YouTube Proyecto LSC, en una cartilla física de vocabulario básico de FENASCOL, tomo 1, y en el vocabulario de YouTube para el Colegio Juan N. Cadavid. La alternativa inferior, la alternativa 3, ocurre en 2 repositorios, tanto en Juan N. Cadavid como en Ayudas para Todos, ambos canales de YouTube. Ahora bien, en el análisis, el nivel de procesamiento analítico más importante de la base de datos permite agrupar ocurrencias idénticas, es decir, tokens, bajo una misma alternativa, tipos. Los analistas consignaron las observaciones etnográficas que consideraron pertinentes en cada una de las etapas y en cada una de las entradas. Se hizo un primer reajuste también a las glosas para precisar las propuestas de las fuentes originales. Teníamos, por ejemplo, glosas como oración, las cuales se desambiguaron por oración gramatical u oración religiosa. En total, 5.000 tokens han sido procesados bajo el análisis del esquema concepto alternativo a ocurrencia.
Y está en proceso la formulación de las categorías para la descripción básica de los niveles fonológico, morfológico y léxico de las alternativas de cada concepto. En cuanto a la regrabación, en esta etapa del proceso se selecciona una parte de la base de datos, en total 2.000 entradas. Las entradas fueron regrabadas por 2 colaboradoras sordas por medio de la técnica del shadowing. Lo anterior con el fin de garantizar la uniformidad técnica de las grabaciones y contar con el aval correspondiente de los derechos de imagen. En cuanto al acceso, la base de datos se encuentra actualmente en hojas de cálculo y se encuentra en desarrollo el enlace público para su consulta. Todas las entradas regrabadas hasta la fecha se encuentran bajo la licencia Creative Commons para su uso libre, no comercial y el correspondiente reconocimiento. Tenemos aquí un ejemplo también más desarrollado del concepto morado, las 4 alternativas, morado 1, morado 2, morado 3, morado 4. Y en la parte derecha de sus pantallas verán una serie de códigos QR para consultar otros ejemplos de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, este. Contra los resultados, 25 repositorios institucionales y o colectivos de diferentes regiones del país se han centralizado en una única base de datos. Además, todos cuentan con sus respectivas fichas técnicas detallando metadatos de relevancia. Una base de datos con 10.000 tokens del léxico cotidiano académico o técnico se han recogido y organizado. 5.000 tokens han sido procesados bajo el esquema concepto alternativo ocurrencia. 2.000 alternativas en video de carácter abierto han sido grabados bajo estándares adecuados para la investigación lingüística. Entonces aquí un resumen de que hemos comentado. Para ir finalizando, el repositorio de la LSC da cuenta de una gran parte de la diversidad de la lengua y centraliza de forma esquemática los esfuerzos llevados a cabo por diferentes agentes a nivel nacional. Los datos son centrales para la investigación lingüística empírica, especialmente para las lenguas con amplia variación sociolingüística, como se ha demostrado son las lenguas de señas. La proyección hacia un repositorio amplio y abierto, como el que aquí se propone, aporta al desarrollo de esas investigaciones basadas en muestras representativas de la lengua. Un proceso de planificación lingüística de las lenguas de señas debe reconocer la pluralidad y la riqueza expresiva de las mismas en su proceso de estandarización. El diseño de un repositorio amplio y abierto de la LSC aporta al reconocimiento sociolingüístico de la lengua y a los ejercicios de planificación en curso. El uso de nuevas tecnologías y la implementación de buenas prácticas de investigación favorecen la accesibilidad de los datos, lo cual se encamina hacia la reproducibilidad de la investigación lingüística. Por otro lado, estos recientes avances apuntan a solucionar problemas como el de la tiranía de la glosa. Para finalizar, el trabajo futuro. Primero, impulsar una cultura de investigación abierta y basada en los datos, la cual permite el desarrollo de agendas de investigación conjuntas y coordinadas. En segundo lugar, dar continuidad a los procesos de sistematización, incluyendo la identificación de lemas, la LSC, con el fin de ofrecer un recurso útil para la anotación uniforme y estructurada de los grupos de lengua de señas colombiana. Y en tercer lugar, generar un espacio digital de socialización e intercambio reconocido por la comunidad sorda y los agentes cercanos a ella, en el que se recoja la diversidad de la LSC y que sirva como referencia a los procesos de planificación. Aquí tenemos nuestras referencias. Muchas gracias. O meu nome é Ana Smirnova Henriques, eu sou pós-doutoranda em Linguística Aplicada da PUC de São Paulo, trabalho com supervisão da doutora Sandra Madureira. Eu vou apresentar o nosso projeto Braporos, Corpos de Fala coletada em falantes de russo de herança no Brasil. Nós desenvolvemos esse projeto como um grupo grande, com a ajuda da minha aluna de iniciação científica, Alexandra Skorobogatova, e um grupo grande de colaboradores. Vou contar um pouco sobre as linhas de pesquisa em bilinguismo russo-português que nós trabalhamos no nosso laboratório. Nós começamos trabalhando com migrantes russófonos da primeira geração, caracterizando o que é o sotaque russo em português. Depois, nós passamos para estudar o russo como língua de herança. A primeira onda no século XX veio depois da Revolução Russa, então algumas pessoas vieram diretamente para o Brasil e várias outras foram para os países da Europa ou para a China. Depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa apareceram muitos refugiados, inclusive muitos falantes de russo, e uma parte deles veio para o Brasil.
E os russos que moravam na China precisaram deixar a China quando aconteceu a Revolução Comunista Chinesa em 49. Então, hoje em dia, no Brasil, estão presentes representantes e descendentes de representantes de todas essas ondas de imigração. E aqui em São Paulo, por exemplo, até agora tem 4 igrejas ortodoxas russas funcionando, cada uma com sua comunidade. Aqui são os critérios de inclusão no nosso corpus. Então, é ter 59 anos ou mais, morar a maior parte da vida no Brasil, falar russo como língua de herança. Aqui está a descrição dos nossos participantes. No momento temos 31 participantes. A idade média deles é 77,3 anos. O mais jovem tem 59, a mais idosa 98. Em relação a locais de nascimento, a maioria nasceu na China, 13 pessoas, 11 nasceram no Brasil, em famílias russófonas. A idade de entrada no Brasil daqueles que nasceram fora do Brasil, em média, era 10,8 anos. E hoje em dia eles estão residindo a maioria em São Paulo, mas tem também alguns em Rio de Janeiro e outras cidades. Aqui está nosso protocolo de coleta de dados, que nós fazemos por Zoom ou por telefone, por causa das condições durante a epidemia. O nosso protocolo inclui a coleta de dados sociodemográficos, teste de memória de trabalho, definição de perfil bilíngue, uma grande entrevista com 139 questões, feita em várias sessões, análise de narrativas em bilíngues, usando o protocolo MAIN, gravação de diálogos entre os falantes de herança, sem participação do pesquisador, e também tarefas para estudo de entoação e algumas tarefas de leitura. Até o junho de 2021, nós gravamos entrevistas, pelo menos parcialmente, com 21 participantes. Então, no total, nós temos 96 horas de entrevistas e quase 6 horas de diálogos gravados entre os falantes de herança. Uma parte do projeto que nós finalizamos é a análise de memória de trabalho dos nossos falantes de herança. Esse trabalho será apresentado na Interab pela minha aluna Alexandra Skorobogatova como apresentação oral. Eu vou mostrar alguns exemplos de áudio do nosso corpus. Então, primeiro, um pequeno trecho de fala de uma mulher de 78 anos que nasceu em Harbin, na China, chegou no Brasil com 14 anos. Quem não fala russo, vocês podem acompanhar a tradução aqui. Очень много здесь в Бразилии, даже жалко. Могли бы говорить по-русски, уже не говорят. Первое, теряется русский язык. Второе, теряется религия. E mais um trecho agora de um homem de 76 anos, que também nasceu em Harbin, na China, e chegou no Brasil com 13 anos. Может быть, сказать, что у меня все акценты перемешаны. Я по-русски говорю с бразильским акцентом, по-бразильски я говорю с русским. Então, essas são qualidades de gravações que nós obtemos por Zoom. As nossas próximas etapas. Primeiro, vamos fazer mais gravações. Depois, vamos fazer transcrição e anotação dos áudios usando Elan. Vamos fazer também anotação prosódica, análise de narrativas em bilíngues e análise de entoação. E também vamos fazer caracterização da pronúncia dos nossos falantes de herança em russo, porque eles mantêm na pronúncia deles alguns traços da variedade de russo mais antiga, que não se fala mais na Rússia contemporânea. E também naqueles que nasceram no Brasil, tem alguns efeitos interessantes de interferência. Esse é nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.
Oh, sorry, pardon me. I was so caught up on Twitter. But anyway, let me introduce myself. Yes, my name is Stephen Hughes. I'm a doctoral student in applied linguistics under the supervision of Dr. Tony Biro-Sardinia, and my area of research is exactly what I've just been engaging in, the use of Twitter, more specifically Twitter in an educational context. A lot has already been said, much research has been done regarding the use of Twitter for language learning, for even teacher development, and using it as part of teacher development programs, teacher education, helping teachers to reflect, to think about their actions, as Julie talks about reflecting in action and on action. But a closer look at the kind of discourse that emerges from these so-called Twitter chats, which are real-time encounters on this microblogging platform, which is not something that was originally created or designed with that purpose. Twitter was not originally created with that in mind, but a lot of people have migrated to Twitter with the use or with that purpose of creating real-time encounters through text and specifically around a hashtag. So my research involves looking at the multi-dimensional characteristics of the language used by teachers, educators, administrative officials, those related or those in the area of education, parents as well, and sometimes even future teachers, graduate students, and in-service teachers and so on, who flock to Twitter now to exchange ideas, to talk about their learning experiences, and also talk a bit about best practices. But most importantly, now Twitter has become the portal whereby teachers can connect to other teachers from around the world, hear about their stories, hear about what's going on, and most importantly, further their professional learning. So, based on a framework which analyzes both the functional and lexical dimensions that emerge in language use, based on Biber's approach, Biber's original or traditional framework, and adapted by Sardinia and Vera Pinto, which works on a lexical multi-dimensional analysis, looking at how the language used in these chats can actually be created in, or let's say give birth to a corpus and give rise to the type of language that comes up, the functions, what kind of exchange takes place, what actually happens when these teachers and educators come together and with the help of a hashtag connect and talk to each other by using this hashtag. So my research focuses on one particular Twitter chat, which is known as New Teachers to Twitter, and we're going to be looking at the dimensions that emerge from these exchanges over the course of the last 6 to 7 years, using various corpus tools, but of course compiling and scraping the tweets that have emerged from transcripts, and thankfully we have these tools available today. So these tools are going to be used to actually compile the exchanges that take place between the members and participants. And we're looking at three main areas, three variants or variables more specifically, which would be language competence, since many of these participants are either from a first tongue, mother tongue, native speaker environment in USA, Canada, Australia, and so on, or those who speak English as a second or foreign language, or use English as we now know as a lingua franca. So we want to look at what kind of exchanges take place. We're going to look at, as we said, language competence, the, in this case, professional profile, and how that affects, how that reflects in the type of discourse, what kind of procedures actually take place, and how this emerges organically, since there are no
clear-cut rules or hierarchical system that divides or decides how people exchange ideas with each other and how they interact with each other during these chats. So my poster is going to be looking at this embryonic research on corpus, using corpus tools, and on Twitter chat specifically, and hopefully to see that we can find a lot of reflective processes that can be used for teachers in educational programs here in Brazil and even in other countries. Most importantly, we're going to be using the chat I mentioned, New Teachers to Twitter, as our working corpus, and we're going to use corpus for references as discussion forums for teachers on other platforms, be they on social media like Facebook or in official discussion forum groups, or even groups created by teachers in instant messaging apps. So we're going to be actually using other corpora as references, which would be these corpora, to analyze and see if the language that come up in Twitter chats do reflect that kind of exchange in the traditional or official discussion forums for teachers as part of their development, or if there is a difference, if this can be replicated and can be used efficiently, transporting it into more educational context. So I really hope this is going to break ground in terms of teacher development for all of us. Thank you very much, and I hope to see you at AAL.